boa noite para todo mundo que está assistindo online e para o pessoal que está aqui com a gente presencialmente. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou Marina Tarabai, eu sou estudante aqui da Facom, do mestrado. Desenvolvo minha pesquisa com o Guilherme Maia, aqui na Faculdade de Comunicação da UFBA. E estou muito feliz de estar presente aqui no Cineclube Nanuque, exibindo o rolê, a história dos rolezinhos, né, a história dos rolezinhos. E acho que queria já passar para o Vlad, para ele se apresentar, né, contar um pouco da trajetória pessoal dele. E já aproveito também, Vlad, para te pedir para comentar um pouco da produtora, da Couro de Rato, que você toca junto com o Luiz, né? E um pouco de como o projeto do rolê se insere no trabalho da Couro, né? Que é uma produtora com alguns filmes já, e como que esse projeto específico se localiza, né? dentro da Couro de Rato. Essa exibição é uma exibição que está abrindo os trabalhos, né, do semestre aqui do Cineclube, e ela faz parte desse trabalho, né, do tema, né, desse semestre, que é Corpos Territórios. Né? Mas é isso, Vlad, queremos te escutar aí, se apresentar a Couro e um pouco do filme aí. Maravilha, boa noite. Espero que vocês estejam me ouvindo. Se tiver, a Marina vai fazer um símbolo aqui com a mão de que está ouvindo bem. Então, primeiro, obrigado pelo encontro, pela exibição do rolê. Eu sou o Vladimir Seixas, dirigi esse documentário, né? E vou falar um pouquinho dele, mas antes eu vou seguir um pouco a proposta da Marina, e falar um pouco da Couro, né? A Couro é uma produtora que surge em 2015, a do Couro de Rato. Ela é uma produtora que surge muito da vontade, né, de realizar projetos, tanto eu quanto o meu sócio Luiz Carlos, que a gente vinha pensando, trabalhando para os outros, não dava muito tempo, e a gente meio que foi trabalhando como assistente, foi entendendo muito do processo esse processo meio de desenvolvimento e de aplicar em leis, enfim, a gente foi vendo um pouco na prática ali, trabalhando para outras pessoas, até que a gente decide formar essa produtora. A gente tem uma afinidade muito grande assim, com temas que a gente gosta de trabalhar, que a gente acredita, com questões políticas, então a gente decidiu se organizar mesmo para fazer cinema, fazer o que a gente ama, e o que a gente já vinha fazendo, né, num trabalho mais de prestação de serviços, e aí a gente foi para um outro lugar ali de construir mesmo as narrativas que a gente estava a fim de experimentar, contar, né, descobrir também, é um processo de descoberta. Então, a Couro de Rato ela surge dessa vontade, desse lugar, e aí em 2015 a gente meio que para de trabalhar para os outros e vai tentar fazer os nossos filmes. O rolê, e aí tem esses perfis nas redes sociais, no Face, no Insta, que falam um pouco dos nossos filmes. Ele é um pouco... tem muita pegada política, direitos humanos, né, questões que atravessam a gente de alguma forma. Então, o Luiz trabalha filmes com questões de LGBTQI+, tem uma história no cinema dele de filmar com pessoas trans, né? O Luiz é casado com uma pessoa trans, então tem muito esse atravessamento da vida com o que a gente acredita de cinema. E aí a gente encontra a Marina, a Thalita, né, na Freestyle, que são parceiras de distribuição, de pensar também formas não acostumadas, digamos assim, né, de distribuir os filmes também. Então surgem projetos que a gente ficou muito... A gente é muito grato, viu, Marina, pela forma com que vocês pensam a distribuição. A gente chega meio exausto nesse final do processo, e aí você escuta a Marina e a Thalita falarem em distribuição prazerosa, né, ao momento da gente curtir um pouco esse processo da sala escura, da troca com as pessoas. Então, acho que nunca ninguém tinha dito isso para a gente, então obrigado também por essa forma acolhedora, né, num processo tão demorado. Né? E aí, indo para o rolê,
ele é um projeto que ele surge há bastante tempo. Se a gente pensar que ele é um desdobramento de um curta que eu fiz ainda enquanto estudante de cinema, um curta chamado Hiato, que tem algumas cenas que estão nesse filme, ele começa ali em 2008, né, que é quando esse curta fica pronto. E aí é um curta que trata só dessa ocupação no Rio Sul, com imagens de arquivo. 8 anos depois, eu estudando cinema, tive que propor um projeto lá na escola que eu estudava e propus esse. Na época era vivo o Zé Carlos Avelar, né, saudoso, e aí ele aprovou o projeto e a gente pôde usar a estrutura da escola para filmar, né? Aí nasce esse projeto de curta que até hoje passam em algumas salas de aula, né? Um curta bem dinâmico, assim, um curta mais que tem uma outra cara que é diferente do rolê, mas ele é muito da razão pela qual eu continuei filmando, assim, né? Por conta da apropriação desse filme pelos movimentos sociais, pelos professores, enfim. Algumas ocupações aqui do Rio, urbanas, passaram várias vezes e desdobraram outros filmes a partir desse, né? Então é um projeto que eu tenho um carinho muito grande. Aí em 2013 ali, 2014, tem essa coisa da onda de rolezinhos acontecendo no Brasil, e esse filme ganha um novo fôlego, né? Ele começa a ser compartilhado no YouTube, e o Canal Brasil licencia com a gente para passar na grade deles, e aí estavam compartilhando o filme como o Hiato, o pai dos rolezinhos, né? Como se fosse a primeira ocupação. E isso deu uma certa... mexeu um pouco com a gente, assim, botou um mosquitinho atrás da orelha que tinha a possibilidade de fazer um novo filme, atualizando o debate, né? Essa coisa que no Hiato é muito presente do direito à cidade, né? E da manifestação num shopping ser algo completamente inusitado e diferente, né? Agora a gente já tinha a experiência dos rolezinhos que se somavam a isso, né? Então a gente monta esse projeto e depois de, sei lá, 4 anos a gente consegue captar e aí vai filmar, né? Então é um processo longo que a gente escolheu fazer um teaser que foi o que ajudou muito o processo de montagem. Por exemplo, a favela Fiat, que é a favela que o Jefferson morava, ela é uma favela que foi demolida no processo, né? Então, quando sai a grana, a gente tem que ver como é que estão a vida das pessoas para a gente filmar esse documentário. E aí o processo se inicia de fato, né? Então, tem todo um processo aí de tempos mesmo de feitura do filme, e o tema da vida das pessoas, que era a base do nosso argumento. Vamos falar dos rolezinhos, mas não vamos falar dos rolezinhos de uma maneira expositiva. Vamos tentar encontrar na vida de pessoas ligadas aos rolezinhos, né, todo o drama e todo o conflito que há, né, nesse simples ato de entrar num centro comercial, entrar numa loja e você ser olhado de cima a baixo, né, quando é uma abordagem inicial. Tem a outra de você ser seguido dentro de uma loja, né? Algumas vezes abordados, né? Já sendo humilhado de alguma forma, outras vezes levado para dentro do almoxarifado, despido, né? E algumas vezes agredido diretamente com violência física e algumas vezes até assassinado. Então, é um protocolo, digamos assim, mas é um protocolo muito palpável no Brasil, né? A gente não naturaliza, mas a gente consegue falar disso de uma forma muito onde as pessoas se identificam, né? E eu acho que essa experiência vem um pouco do rolezinho, porque do hiato, né? Porque o hiato, ele de alguma forma era tudo isso num ato, né? Todo mundo vai fazer isso com a gente, que faz cotidianamente, só que a gente vai estar lá em grupo. E aí, estando em grupo, vai ter jornalista. E aí, tendo jornalista, a gente vai mostrar uma coisa que ninguém sabe muito bem o que é essa imagem de pessoas andando no shopping em grupo, mas para o Brasil todo, né? Então, são imagens que circularam aqui no Rio de Janeiro, ao vivo, no RJTV, né? Isso numa época onde a gente não tinha internet como a gente tem hoje. Depois entra no Jornal Nacional essas imagens, uma reportagem de 3 minutos e meio que a gente não sabe muito bem que imagens são essas, né? Dessas pessoas simplesmente andando no shopping, mas de alguma forma causando uma manchete como essa. E o mais interessante disso tudo, na minha opinião, que é a capacidade de você prever. A gente vai em grupo, são 400 moradores da favela indo para o shopping, e o fato de estar lá em grupo já é um acontecimento político, né? E aí, quando eles fazem isso, eles chamam grandes jornalistas e falam,
vai acontecer uma repressão simplesmente por a gente estar em grupo. Se vocês vierem, vocês vão dar um furo jornalístico. Mas o que acontece de fato é que aquelas câmeras de televisão, elas foram digamos, o passaporte para chegar no shopping, porque os ônibus que não tinham câmera de televisão não chegaram, a polícia não deixou chegar. Mas naquela época, você filmava, de alguma forma, trazia algum constrangimento, né, para a força policial, e isso já era esperado, né? Então é isso que está no hiato e que a gente decidiu ampliar nessa coisa de contar outras histórias. A ideia era focar mesmo em 2013 e 2014, mas essa coisa do histórias dos rolezinhos, ela vem muito na pesquisa. Quando a gente entende rolezinho, não só aquela onda de 2013 e 2014, que realmente se espalhou pelo Brasil, mas, por exemplo, outras manifestações que aconteciam pontualmente, tipo uma que está no filme, é uma da Iana em BH. Ela estava simplesmente passeando no shopping, e aí com 3 amigos, e eles são expulsos, e aí ela faz uma postagem daquilo, e no dia seguinte, 400 pessoas vão no shopping, né? E é uma manifestação que está no início do filme, quando a Priscila está sentada com ela numa mesa e elas estão vendo um celular, e a gente fica acompanhando aquelas imagens de arquivo. Então a gente decidiu ampliar o conceito, se é que pode chamar de conceito, dos rolezinhos, né? O rolezinho é uma devolução em grupo de uma violência cotidiana, né? E aí a Priscila, quando eu a convidei para o filme, tinha um entendimento de que é um ato performático estar no shopping, né? Do jeito que se coloca nos rolezinhos. E se ela não poderia fazer uma performance para o filme. Só que dessas coincidências da vida, a Priscila tinha estado nesse rolezinho, né? Nessa manifestação nesse shopping. Então, de uma certa forma, a pesquisa foi moldando novos caminhos que a gente não estava prevendo. Durante a ideia do filme, né? Então foi ampliando isso do início ao fim, né? Essa noção de que uma violência cotidiana, ela, quando denunciada de uma determinada forma, ela leva a essa performance, né? Então isso desde do ato que aconteceu no ano 2000, né? Que eu filmei só em 2008 com imagens de arquivo, e até a montagem final desse filme que vocês assistiram hoje aí, que é quando eu estava na ilha de edição e acontece o assassinato do Carrefour, né? Isso imediatamente gera manifestações mais aguerridas, né, pelo país, e eu achei que tinha tudo a ver com o filme, né? No dia da consciência negra ali, né, do 19 para o 20 acontecer isso. Então eu saio da ilha de edição, pego uma câmera, era período pandêmico, e aí eu gravo essas manifestações no Rio e pego essas imagens de arquivo de outros lugares do Brasil, né? Então, é um filme que nasce muito dessa ideia de pessoas que participaram em diferentes momentos. O Jefferson, sim, é o cara que estava ali em 2013, 2014, mas tanto a Tainá quanto a Priscila, elas extrapolam esse marco, né, de marco temporal ali dos rolezinhos. E eu acho bem importante isso, para a gente entender que é digamos, é um recorte em processo, não é uma coisa isolada no tempo. Quando a gente pegou, a gente entendeu que estava ali numa prateleira de um lugar menor ali nas grandes manifestações de 2013, né? Tinha os rolezinhos, e a gente decidiu disputar essa narrativa. Falou assim, não, isso tem uma história, tem uma continuidade política, e a gente pode entender isso como um movimento que tem variações ao longo dos últimos anos, e é importante que essa história seja contada. Não, legal te escutar, Vlad. Eu acho que você já trouxe alguns elementos que me chamaram muita atenção, assim, quando eu vi o filme pela primeira vez, assim, que ele me remeteu a uma sensação de muito envolvimento com a narrativa, assim. Ele é um filme que capta, pelo menos para mim a experiência foi muito essa, assim, de captar minha atenção desde o início e me manter muito envolvida também pela alternância das linguagens, né, que vocês trabalham, assim. Então, existe esse lugar da memória de arquivo, mas você também existe o documentário mais observacional, né, de estar ali colocando a gente para conviver com as personagens
protagonistas. E aí você também vai trazendo esses elementos de outra ordem, né? As performances e esse final, assim, que eu também considero bastante interessante, assim, agregando as falas do professor Hamilton Borges, da professora Cíntia Guedes, né? Então eu ia até pedir para você trazer um pouco mais assim do processo do, né, assim, você já falou um pouco desse lado da pesquisa, né, e de como você também foi compondo com outros elementos e outros episódios, né, que tinham correlação ali com o tema, mas pensando a partir do roteiro mesmo, como que vocês foram compondo essas várias linguagens, assim, para depois fechar isso na montagem, sabe? Que eu acho que traz um caráter interessante, assim, tanto para a experiência fílmica, assim, como pensando as dinâmicas de recepção do filme, né? Assim, o quanto ele também dialoga com públicos variados, assim, ao propor linguagens que são múltiplas, sabe? Sim. Estou aqui falando mais para saber se já liberaram o microfone. Aí, Marina, eu acho que tem várias coisas assim na sua fala, né, na sua pergunta ou na sua provocação que vem à tona em mim. Mas eu queria falar assim em dois lugares, assim, primeiro um grande receio ou medo mesmo, né, de como eu vou contar histórias, né? Nessa época ainda não tinha essa ideia de misturar várias histórias, mas, digamos, contar um pouco o que foram os rolezinhos sem um filme de entrevistas, né? Mergulhando na vida das pessoas e com imagens de arquivo. Então, era um primeiro receio que existia num filme mais encenado. Eu acho que a palavra é essa. Tá, uma vontade de encenação, achando que dá pela característica das personagens, né? São pessoas que estão, de uma certa forma, performando muito bem as suas vidas nesses momentos cruciais, nesses momentos de embate, né? Se destacam por isso. E aí, quando chegar a câmera, a minha intuição dizia que daria para tentar experimentar esses outros lugares, mesmo não atores, né? Então, existia essa vontade e esse medo do que viria, né, num filme desse lugar. E existia também uma vontade de manter aquilo que me foi muito precioso, que era o Hiato. Ele é um filme de entrevista, mas ele é um filme que, de uma certa forma, as pessoas embarcam, sabe? Tinha uma pegada ali, que era uma pegada da pessoa embarcar mesmo, pegar pela mão e falar, vamos dar risada desse pessoal zoando plantão no shopping, né? As pessoas meio que, por se identificarem muito fácil com o tema, eu acho que, e com as pessoas falando, eu acho que as pessoas embarcavam muito com isso, e quando você via, você já tinha capturado a atenção e a sensibilidade das pessoas para a discussão. Então, existiam essas duas vontades, né, de ter um filme que fosse capturável no bom sentido, né, que conseguisse conquistar o espectador dessa forma, mas que também chegasse nesse outro lugar de uma reconstrução pela vida, né? E aí tem um respeito porque que acontece? Eu só encontrei essas pessoas que foram no Rio Sul anos depois na faculdade. Eu conheci o movimento estudantil que estava ligado a essas pessoas. Mas existiam professores que ficavam falando do que tinha de diferente nessa manifestação em específico, né? Então, eu achei que um caminho bacana seria entrevistar as pessoas que foram no ato, mas também entrevistar as pessoas que não deixaram esse ato morrer, cair no esquecimento, né? E naquela época, em 2008, existia uma tendência no cinema de que a entrevista era um pouco maldita, né? Eu acho que agora está passando isso e estão retomando a entrevista. Mas isso era uma coisa assim, a entrevista é o documentário de entrevista ou de Talking Head, salvo os gênios, né? Coutinho e vários outros, é um documentário acostumado. E aí, de alguma forma, tem algo ali nas entrevistas que me interessavam também.
E eu falei, cara, mas se eu for... Vamos tentar construir uma narrativa que traga essa fala frontal, que é o que o Hamilton traz ali no final, que a Cíntia traz no final, né? Então, como existia uma universitária, que era a Tainá, eu falei, pô, vamos fazer um congresso, e no final essa galera começa a trocar de uma maneira orgânica. Tanto que eu acho que ninguém se liga nisso, mas a primeira cena do filme é ela colando que vai ter um congresso, né? Mas eu acho que tá tão montado de uma forma tão fragmentária que isso passa, eu acho. Quando chega no final, não sei se as pessoas repegam, mas tudo bem, tá ali no filme. E várias coisas se passam, né? Por exemplo, o Jefferson tem uma fala que eu não sei se também todo mundo embarca, mas ele tá naqueles escombros, né? E ele começa a falar o que aconteceu naqueles escombros. E ele fala sempre de uma maneira positiva, a gente construiu junto isso, né? Tentamos fazer... na verdade, eles começaram já numa encenação ali mais triste. A gente falou, cara, mas estamos no meio dos escombros. Por que a gente não lembra de coisas boas que foram vividas aqui para mostrar melhor o conflito, né? Senão vai estar meio pleonasmo, você vai estar no meio do Terra Arrasada falando de Terra Arrasada. Aí essa inversão eu achei muito bacana. Mas a história é muito maluca, porque é o seguinte, ele estava jogando aquele joguinho de tiro, e aí já respondendo a sua pergunta da mistura das linguagens, né? Elas têm uma vontade de organização, apesar de não parecer. Ele estava jogando aquele joguinho de tiro, que é Counter-Strike, dentro da casa dele, que é a casa onde a gente filma, que tem aquela parede com os quadrinhos. E a situação é o seguinte, um policial arromba a casa, ele jogando um jogo que, em sua constituição, é um jogo de polícia e bandido, né? É o terrorista e o contra-terrorista, polícia e bandido. A brincadeira do jogo é essa, né? Se é que a gente pode chamar de brincadeira. Mas a realidade foi, enquanto ele estava jogando isso, um policial entra na casa dele, onde ele está sozinho com um fone, como esse que eu tô, bate nas costas dele e fala... tem alguma coisa aí? Você tá com alguma droga aí? Aí ele tira o fone, para de jogar o joguinho online e fala, cara, eu tô jogando aqui dentro da minha casa, você arrombou a minha casa e tá... Então, assim, talvez uma pessoa que não acompanhe muito, né, a gíria, ou também esteja ali mais focada no cenário, que é um cenário que, apesar de ser um cenário de Terra Arrasada, tem uma fotografia que também pega a pessoa, não entende o que ele está falando muito bem, né? Mas aí é uma desconfiança minha. Mas tinha essa vontade de misturar tudo que era considerado naquele momento alguma coisa que eu via como positivo, né? Que era o Jefferson contar essa história meio absurda, de uma maneira leve, né? De uma maneira que os dois estão rindo ali. Eu acho que tem essa coisa do trauma e da risada, assim, uma coisa que eu durante muito tempo achava uma coisa ruim, né? Essa coisa de você lidar com trauma meio que jogando para baixo do tapete. Aí eu estou falando de mim um pouco. Mas depois eu fui entender que tem uma certa inteligência, assim, o Jefferson precisava morar ali, né? Então, rir disso é uma forma assim, cara, a gente não tem terapeuta aqui, mas a gente, de uma certa forma, precisa seguir e continuar vivendo, né? E dessa forma, e aí ali eu me identifico muito nesse lugar, né? Da risada, do absurdo, né? E aí os dois momentos que eles estão falando dessa coisa da agressão policial, né? A pessoa negra, que ele viveu, que ele lembra, o fiel parceiro dele, o Zig, ri, e os dois terminam falando de coisas extremamente traumáticas, né? A outra é quando ele está em cima daquele prédio, e eles falam daquilo rindo, ele ri, né? O cara podia até ter te matado naquele dia. Então, eu achava que isso, mesmo sendo muito fragmentário, tendo muitas possibilidades ali de não ficar bem encaixado, né, valia o risco, né? Então, acho que é um filme que tentou ao máximo... Caiu aqui para mim, Marina. Enfim, não sei se eu estou online, mas me encaminhando para o final, era um pouco isso, a coisa das misturas da linguagem. Deixa eu mandar uma mensagem para a Marina aqui. Estamos chovendo. Então, continuando aqui o debate, qualquer coisa faça perguntas aqui pelo WhatsApp, que eu estou com ele aberto aqui, tá? Mas
Eu acho que esse caminho mesmo da linguagem, né, de misturar esses diferentes modos de documentário, ela voltou, tô te vendo. Eu acho que vem um pouco daí, assim. Acho que você quer falar. Quer falar ou eu continuo? Tá, vou te esperar para você falar, aproveitar que você voltou. Oi. Então, tá puxado, mas a gente vai conseguir desenvolver um conteúdo maneiro aqui. Acho que muito massa te ouvir, até porque essa cena que essa sequência, né, deles, do Jefferson conversando com um amigo, eu recordei dela. Esses dias eu estava numa aula do professor Marcelo Ribeiro, um professor aqui da Facom, e ele tinha convidado a Carol Almeida, que é uma professora do Pernambuco, né? E ela estava comentando sobre a pesquisa, um artigo dela, em que ela constrói uma constelação, assim, comparando alguns filmes que tem como ponto que os unem, ou enfim, que os aproximam, talvez, cenas de pessoas em frente ao fogo, a uma fogueira, a algo que está ali, né, queimando, e que elas conversam e são reflexivas e trazem pensamentos e colocam ali, evocam falas sobre violência, sobre, né, então ela citou 7 anos em maio, do Afonso Shoa, ela cita Rio Corrente, ela citou também uns filmes do Adirley, e eu lembrei do rolê, porque eu falei, tem uma cena do rolê, e aí eu fui, passei lá na timeline, achei, então achei muito interessante você já trazer, porque é isso, assim, é um lugar ali, uma linguagem cinematográfica que a gente pode perceber em alguns filmes brasileiros, assim, que trazem esse elemento do fogo como um dispositivo que serve também de ambiente ou de ponto de partida mesmo para um pensamento aprofundado, assim, né, das próprias questões das humanidades, né, e das reflexões mesmo, assim, das personagens, né. Então eu tinha muito pensado de trazer isso para você, e enfim, você já acabou comentando também. Não sei se alguém tem alguma pergunta, ou alguém do online, senão também tem outras coisas aqui para levantar, mas... Tem alguém com pergunta, não? Eu tinha uma pergunta, mas você já mudou que era... Você tá ouvindo, Vlad, essa pergunta do nosso amigo? Se apresenta e faz, então. Não, eu não tá ouvindo, não. Não, praticamente uma pergunta você já fez para ele, que é as questões de por que... como foi essa questão da direção das personagens os depoimentos de vida, né? Porque ele não fez as perguntas frontalmente. Então, como foi esse processo? Ele chegou lá e falou assim, não, você senta e você discute o que foi, como foi essa direção prévia. Ele ouviu as histórias primeiro, depois ele selecionou um trecho que ele achou interessante que podia caber no filme, ou foi assim uma conversa livre? Chegou aí a pergunta? Não? Não, então, tu não quer fazer a pergunta aqui, não? Vem aí aqui, senta aqui, poxa. Eu vou trazer um convidado aqui que quer fazer uma pergunta para tu. Gente, esse debate é isso, né? Boa noite, beleza? É freestyle. Primeiramente, parabéns, né, pelo filme. É aquela coisa, é uma temática importante, mas é uma realidade que já deveria ter acabado. Assim, meu nome é Thiago, eu fui estudante de cinema também, estou aqui participando de um grupo de estudo de documentário. E sou documentarista também, já fiz alguns trabalhos, mas enfim. Minha pergunta é a seguinte, é muito interessante o trabalho de abordagem com os personagens. Então, como você não fez perguntas frontalmente, não teve aquela entrevista clássica, como foi que se deu
o processo de sua direção de extrair dos personagens as suas histórias, no sentido de que eles estavam ali contando a realidade deles, mas como foi isso? Você entrevistou previamente e se interessou pelo trecho da história e você conduziu aqueles diálogos? Qual foi a abordagem? Qual foi a sua direção para eles? Vocês sentam ali, vocês conversam sobre aquele período, ou foi uma conversa livre? Vocês contam aí sobre suas vidas, o ponto que você acha interessante. Queria saber como foi mesmo esse processo de direção. Você é de quadro, pai. Vai. Acho que vocês já estão me ouvindo. Marina vai dar um ok ali. Obrigado pela pergunta, Thiago. Cara, vamos lá. Eu só queria retomar um finalzinho da outra questão, que eu acho que vai emendar nessa, que é as pessoas que trabalharam comigo, né? Eu acho que no roteiro, o Emílio e a Caroline Amanda, que também está no... A Caroline é aquela que está conversando com a Tainá na faculdade. Elas estão numa mesa conversando, e aí rolou uma sintonia tão grande que a Caroline ficou comigo, a gente ficou tramando muito o roteiro desse filme, e que eu acho que foi desencadear no processo de novas filmagens, que é esse processo final do filme, quando tem a performance coletiva, e ali eu acho que precisa destacar também o trabalho da Érica Sancil, que é quem reuniu aquelas mulheres todas, né? Mas o processo eu vou agora repegar a partir daí, né? Com muita colaboração e pessoas que sacam muito do processo de cinema, eu fui me fortalecendo nesses receios. E aquilo que eu havia falado lá, a demora na captação trouxe mudança nas vidas das pessoas. Então, um documentário que eu havia previsto lá atrás mudou, né? E aí uma das estratégias é um filme com pouquíssima grana. Como é que eu vou viajar com a equipe e aí chegar lá eu vou descobrir que filme é esse tramando junto, né? Então, aí a gente torra o dinheiro todo e depois, quando eu voltar para o Rio com o que eu filmei, eu falei, puta, agora eu tive uma ideia. Aí não tem mais dinheiro para voltar. Aí eu decidi inverter. Eu vou fazer uma viagem sozinho, levo uma camereta, né? Já faço alguns registros, mas depois eu volto fortão com o pessoal. Então foi assim. E a Tainá, que era do Rio, a gente decidiu construir mais com as pessoas da equipe, já posto que é aqui no Rio. Então foi uma primeira estratégia, né? E aí, começando pelo Jefferson, né? Eu falei, Jefferson, é o seguinte, agora a gente tem um pouco de dinheiro para filmar, não é aquele perrengue do teaser, vamos compreender junto que filme é esse. Primeiro, você já não mora mais na favela Fiat, você está morando no condomínio Pimentas, que é mais na periferia. Eu acho que isso tem tudo a ver com o filme, né? Esse processo de cada vez mais de expulsão, né? Uma cidade cada vez mais distante, né? O Jefferson enfim, deu para ver no filme, mas assim, ali é só um pouquinho do que é o Jefferson. O Jefferson é referência no condomínio onde ele mora, é um perfil muito de parceiro-liderança, um misto dos dois, e é um cara que saiu na capa da revista Época entre as 100 pessoas mais influentes de 2014. E aí eu volto para fazer esse filme, o Jefferson está desempregado, desalojado da sua antiga casa, morando mais na periferia de Guarulhos, e tendo que trabalhar e buscar trabalho e não consegue. Eu falei, vamos também trazer a coisa do desemprego para o filme, né? E aí, conversando com ele, chegando num entendimento de que o filme terá, né, cenas que têm digamos, essa relação pontual daquele momento da filmagem, mas que se dialoga com toda a história do Jefferson e do filme, né? Então, uma delas eu morava do lado de um shopping, que era um shopping super famoso, fiz uma orlazinha ali de São Paulo, e aí depois disso minha favela é demolida e eu sou levado mais para a periferia. Como que a gente conta essa história? Assim eu viajei, né? Chegando lá, foi tão foda o processo que eles já chegavam de manhã, cedinho, cada um botava o seu lapela, o seu microfone de lapela e falava, e aí, Vlad, o que a gente vai filmar? Aí eu falei, não, vamos hoje no centro, vamos hoje num show de rap, vamos hoje não sei aonde. A gente foi construindo isso. Até que a gente foi se entrosando, entendendo que até esses momentos de passagem, tipo ele no trem,
ele ali com os amigos indo comprar um isqueiro eletrônico, um cigarro eletrônico, né? Poderia servir ao filme porque fazia parte de circulação na cidade, tá ali na periferia, da periferia ao centro, do centro para a periferia. Então foi um processo muito de levar uma câmera quase invisível, uma câmera do tamanho de uma saboneteira mesmo, mas com uma puta qualidade, e ficar uma semana com eles, né? Então, assim, a gente fez cenas que eu acho que ficaram bem boas, como essa do sofá. Inclusive, os cineastas que a Marina trouxe aqui são cineastas que, de fato, por exemplo, o Adirley, eu já tinha visto os filmes dele. Esse do show eu não estava pronto ainda, ele fica pronto depois, que é o média dele lá. Mas eu falei, porra, eu chego num lugar onde era a moradia dele, tem 2 sofás dando sopa ali, já vi a beleza que o Adirley fez com esse sofá, vamos fazer essa cena. Eu expliquei para eles, o filme fez isso, vamos fazer a nossa aqui, da nossa forma, mas de alguma maneira também fazendo essa homenagem ao Adirley, vamos. Aí a realidade daquela cena o Zig e o Jefferson carregando o sofá no meio dos escombros, caindo por cima do sofá, dando risada. Aí eu achei que ficou demais colocar isso no filme, mas é isso. Aí um sofá parou de queimar, pega o outro. Aí eu apontava a câmerinha para eles, até que a gente encontra aquele enquadramento ali e, digamos, a fala mais forte aconteceu. Mas se você for olhar, tem todo um chegar ali no terreno baldio, que é eles comentando onde estavam, né? A casa dos vizinhos, que foi vindo deles também, né? Tem muito deles e tem muito dessa proposta de troca, né? Digamos que o meu trabalho, sei lá, quase a metade dele é não atrapalhar as pessoas que já estão, de uma certa forma, dispostas a performar para o filme e já compraram a ideia de contar essa história. A outra metade é que distância é essa, né? Então tem uma certa proximidade ali que não é close, mas também não é plano geral, né? Eu acho que essa escolha veio muito do processo, né? Resumindo a história, com a Priscila a mesma coisa, né? Quando eu viajo para lá, a gente começa a descobrir o filme. Tive a sorte de ter alugado um Airbnb que tinha aquela sala de espelhos, né? Então, quando eu vi no Airbnb aquela sala de espelho, eu falei, pô, aqui tem coisa. Vamos alugar esse lugar aqui. E ali, cara, é uma sala pequenininha, mas parece dá um efeito visual muito grande pela coisa do espelho, do infinito do espelho, né? E até que ela faz aquela performance daquele jeito que ela faz ali, né? Quando eu falei, olha, eu acho que aqui é uma coisa mais... Você está dentro de uma sala de espelhos, que pode ser uma cela, pode ser uma coisa metafórica e muito forte. Eu acho que é o momento de você buscar um pouco daquilo que você traz nas suas performances de violência e de dor. Eu acho que cabe aqui. Aí ali sim eu acho que tem um close, né? Por conta até do espaço físico daquilo ali. Mas e aí ela vai buscar lá nela e ela performa daquele jeito ali, uma performance que se chama deformação, onde ela fazia com uma penteadeira normalmente, quando ela faz, né, nos espaços, assim. E aí a gente fez naquele local ali. Então, eu acho que foi muito assim, como são temas muito dolorosos e de marcas, né, e de traumas e de marcas que estão ainda vivas, eu acho que o processo foi muito tentando se aproximar ao máximo, com uma câmera não invasiva e respeitando muito o que cada um quer dar, né, para o filme. Porque tem coisas que a pessoa não quer muito, porque para dar uma outra coisa, ela talvez tenha que mexer em feridas muito grandes, né? Então, esse foi o limite também com a Tainá, assim. Tinha um lugar que era um lugar dela e ela vai e chora, e daqui eu não vou mais, porque eu já disse o que eu tinha para dizer disso, né? Mais do que isso é me machucar muito. Então, em 2 momentos que ela chora, a gente para e vai para outro caminho de filmagem. E aí, resumindo a sua pergunta, Thiago, a gente, ao chegar com o material de BH e de São Paulo, de Guarulhos, não sentiu necessidade de voltar com a equipe, né? Então, essas imagens de fora, elas são essas imagens de descoberta, de reaproximação da personagem. Depois o Jefferson, assim, no finalzinho, quando eu já estava indo embora, que eu falei, pô, eu acho que talvez eu não precise nem voltar, porque o que a gente fez aqui já foi muito forte, mas vamos ver, porque pode estar tudo fora de foco, o som pode estar
pode estar falhando, né? Que era um lapela sem fio. Aí ele falou, pô, Vlad, eu fico feliz e triste, porque foi um dos momentos mais legais da minha vida. Ele falou isso quando a gente estava. Acordar de manhã e ter o dinheiro para a gente ir no shopping, fazer um lanche, filmar o que a gente quiser. Então foi um processo, né, do Jefferson enquanto não ator, né, enquanto documentado, digamos assim, enquanto personagem documentário, um processo também de alegria, né, apesar de doloroso, mas de estar ali contando a história dele da forma que foi. Enfim. Mas aí eu sou suspeito, né? Eles que tinham que estar falando isso aqui. Não, muito bom, muito legal. Legal saber que você tinha, né, que foi até intencional essa homenagem, né, ao filme do Adilei, legal demais. E indo um pouco para o campo da recepção, que é um tema que me interessa bastante, inclusive é o campo onde a minha pesquisa aqui na Facom ela se insere, né? Queria, se você puder, dividir um pouco com a gente, assim, como que foi, né, depois que o filme ficou pronto e passou para a etapa da exibição, né, foi para o mundo, digamos assim, como foram, assim, as diferentes recepções. Ele foi um filme que circulou por alguns festivais, né, entre eles o Olhar de Cinema, né, enfim, e agora, né, ele está disponível tanto em algumas plataformas de streaming, né, e está tendo também um trabalho de distribuição extra cinema, né? Ele não chegou a estrear comercialmente em cinema. Acho que esse é um ponto também relevante, assim, da gente pensar, né? Que é um filme que, se a gente for olhar ali nos dados de bilheteria da Ancine, é um filme que praticamente não tem, né, público. E, no entanto, ele está circulando muito, tanto em sessões de cineclube como essa, quanto em sessões em escolas, né, por meio do projeto do Bora de Rolê, que é um projeto que a gente fez, Coro de Rato mais Freestyle, acho que foi nosso primeiro grande sucesso, de muitos que vão vir, né? Mas foi um edital da Rio Filme, um edital de ações locais, em que a gente inscreveu ali a construção de um projeto que é uma rede de 5 agentes de diferentes bairros de subúrbio, né, principalmente do Rio de Janeiro, e essas pessoas estão organizando sessões do filme, sessões como essa, em escolas, em centros culturais, em espaços variados. Então o filme teve uma circulação bastante interessante, assim, né, pensando nessas janelas de extra cinema, das plataformas de VOD, né, por meio do Cine Brasil TV, e nos festivais, né, pensando que os festivais, as exibições foram principalmente online por conta da pandemia, né. Mas queria te escutar, assim, o que você tem para ressaltar para a gente, assim, como o filme foi recebido, né, das experiências, das audiências com ele, e também já emendando, né, a questão da internacionalização do filme, né? Ele é um filme que a gente já debateu isso em algumas reuniões, né? O próprio título dele é um título difícil de ser traduzido, e a própria e o que leva também à especificidade do que a gente está retratando ali, né? Do rolezinho mesmo, enquanto movimento político, assim, como isso foi interpretado, né? Como a recepção internacional, como se deu também. Então, se você puder contar para a gente um pouco dessas diferentes recepções no Brasil e do que você também teve de conversa fora, para a gente vai ser valioso, eu acho. Bom, o rolê ele fica pronto em 2021, né? A gente começou, falou, beleza, estamos com o filme pronto, foi feito em parceria com o Cine Brasil TV, a gente entrou em contato com o canal e falou, o filme está bem legal, a gente acha que pode potencializar muito a repercussão dele com festivais de cinema, vocês topam? A gente primeiro colocar em festivais e depois fazer a estreia mesmo no canal com essa chancela? E assim foi feito, a gente começou a inscrever em vários festivais, e aí entra inicialmente,
o processo foi assim, beleza, a gente tem que causar algum barulho também com o filme. Aí pegando todo esse aprendizado que o próprio Ida ao Shopping traz, que é a gente precisa também falar para os jornalistas que esse filme existe, né? Que a gente está começando a querer lançá-lo ele em algum festival. Então a gente prepara um dossiê do filme, né, com a ajuda de uma amiga, de uma parceira, a Ana Horta, uma assessora de imprensa. Ela faz um release e a gente começa a inscrever nos festivais. Quando ele entra, o primeiro festival que ele entra é nos Estados Unidos, e aí depois eu volto a isso para falar da internacionalização, porque é também algo que eu estou tateando, tentando entender, mas coisas aconteceram e eu não sei muito bem exatamente o porquê, mas aí a gente fala disso daqui a pouco. Então ele entra num festival nos Estados Unidos, um festival que não é muito grande, mas também ele dá acesso à qualificação para o Oscar, para a curta-metragem, e aí a gente fala, pô, vamos divulgar para os jornalistas que a gente está num festival que dá acesso ao Oscar para quem é curta-metragem. E aí a gente conseguiu, com isso, 2 grandes reportagens na Globo News sobre o filme, né? Então o filme primeiro foi selecionado lá fora, aí depois a gente começou a tentar emplacar ele aqui dentro. Ele ganha um prêmio lá, um prêmio político, chama Prêmio Visão, né, desse festival. Aí a gente começa a repercutir isso, e aí começa a pensar qual festival brasileiro que a gente poderia inscrever. E a gente queria muito que fosse no festival que desse também uma repercussão, que a gente acreditava. E aí nisso estava aberto o Olhar de Cinema, a gente colocou, né, que tem, enfim, uma pegada também de linguagem, além de política. Eu acho que é uma junção dos dois. E a gente achava que o filme ele poderia também conquistar esse espaço, né, por conta da montagem, por conta de como a narrativa está construída. E a gente deu a sorte de ser selecionado para a competitiva, que selecionava acho que 6 filmes longas, e geralmente eram 2 brasileiros e 4 estrangeiros. E aí entra nesse festival, a gente passa lá, e num período que estava também os programadores de festivais, eles estavam tateando o que fazer na pandemia. Então, antes era assim, você tem assim, o Festival Olhar é em Curitiba, então eu estreio em Curitiba, mas eu depois ainda posso estrear no Rio, depois eu posso estrear em São Paulo, eu posso estrear em Brasília, nos grandes festivais mais tradicionais, né? É uma possibilidade. Só que nem todos os festivais estavam pensando assim, todo mundo queria... já que eu estou na pandemia, eu vou colocar na internet. Se você já passou na internet, eu não vou deixar passar no meu festival, né? Então, foram processos assim, de descobertas também de alguns festivais. E outros mais solidários com aquele momento, falou, não, aqui eu dei, mesmo que já tenha passado por 2 dias no Olhar de Cinema, eu topo que passe aqui no meu festival, né? Então, passa no Olhar de Cinema, aí ganha o prêmio especial do júri, aí começou a ter uma repercussão, um filme político, diretamente político, abertamente político, frontalmente político, mas que tem linguagem num olhar super experimental, num festival super experimental como Olhar, né? Então, acho que foi uma chancela importante para a gente desses 2 lugares, né? Aí entra em vários festivais depois por essa repercussão, dentre eles o Festival do Rio, onde ganha melhor documentário e longa-metragem, né? E aí o filme meio que foi acontecendo nesse lugar dos festivais, né? O que resolve uma primeira ponta ali do iceberg, mas o negócio é muito mais profundo. Então, e assim, a gente meio que, como uma produtora pequenininha, somos 3 aqui na produtora, a gente não dá conta de inscrever nos festivais, cavar esses processos, até que surge esse convite, né, da Freestyle, e num primeiro trabalho de um festival na gringa, eu acho que posso estar falando besteira, mas é de Locarno, né? Onde iam pegar esse filme para ver como pessoas que querem trabalhar com distribuição pensariam a distribuição desse filme. Então, 10 pessoas de lugares diferentes, de outros países também, estruturaram possibilidades de distribuição desse filme, né? Então, foi a primeira aproximação com a Freestyle. Na sequência, a gente pensa essa distribuição alternativa também na Quebrada. Como a verba era muito curta, a gente ficou restrito muito ao Rio de Janeiro, né? Mas, de alguma forma, finalmente o filme estava encontrando esses caminhos que são esses caminhos prazerosos que eu citei aqui no início do debate, que é a troca direta com o público, porque nos festivais, que era onde isso devia acontecer, muitos deles foram online. Ó, esse emoji aí é alguma coisa do meu computador que está aparecendo.
É alguma atualização. Se eu fizer assim, ele faz também. Ah lá. Desculpa. Aí, cara, aí tá rolando esse Bora de Rolê, e aí volta uma experiência que rolou muito no hiato, que é o cinema como catarse. Assim, muitas das vezes no hiato, as pessoas pediam a palavra no debate para falar de casos que viveram, né? E aí volta isso com o Bora de Rolê. Pais, alunos, militantes de organizações querendo participar do debate, também contando coisas que viveram em lojas, em shoppings, em centros comerciais, né? E aí eu também me abrindo a poder falar. Então é um processo muito doido, assim, de catarse mesmo, né? E graças ao Bora de Rolê isso aconteceu mais de uma vez, né? Então é um processo de distribuição que não é contabilizado para a Ancine, mas talvez seja aquele que mais fica na memória mesmo, né? Porque nos outros era um retorno por rede social. Vi seu filme no festival tal online, parabéns. Ali não, ali você vê a pessoa chorando e se emocionando, né? E se indignando de alguma forma. Então, isso aconteceu muito por esse projeto. Não conseguimos ainda colocar em sala de cinema, mas eu acho que tem alguma abertura para a gente tentar, não sei como, com que grana, como furar essa bolha, mas eu sinto que, talvez pelo ritmo do filme, nesse processo eu exibi em algumas escolas também, e um dos retornos que eu tive, e mais de uma vez, cara, eu costumo achar documentário chato, mas tem alguma coisa nesse documentário que eu ficava prestando atenção, ou seja, a pessoa estava dando um retorno com a própria sensibilidade mais jovem, né, pessoas de 15, 16 anos, que tem algo ali na montagem que pegou mesmo, né, que capturou a atenção. Então, e eu não acho que seja só ritmo, porque o filme tem planos longos também, né? Então não acho que nem seja um filme, em alguns momentos ele é mais ritmado, mas em vários outros eles têm planos sequências de 2, 3 minutos, né? O Jefferson compondo, a performance da Priscila no espelho, tem planos ali de 3, 4 minutos no mesmo plano, e eu acho que é uma junção disso tudo. E aí, para pegar o final da sua pergunta, da coisa da internacionalização, é realmente um desafio. Eu acho que não só para produtoras pequenas e independentes como a nossa, mas internacionalizar um filme é algo que o nosso cinema meio que não... ainda precisa conquistar muito, né, resumindo isso. Mas tem algo nesse filme que, curiosamente, ele fala mais de retorno, né? Eu acho que é Estados Unidos e um pouco de África, né? A gente passou o filme em Joanesburgo, e aí teve uma grande reportagem sobre o filme naquela revista norte-americana Variety. A gente recentemente fechou uma parceria com uma distribuidora pequenininha de Nova York, chama Arte Matam. Eles estão pegando o filme e colocando em vários festivais. Aí agora eu descobri que vai passar mês que vem no festival em Nova York chamado Festival da Diáspora Africana de Nova York. Eles fizeram já uma versão também em Paris do filme. Enfim, então tem algo ali que eu acho que ele consegue falar bem, assim, dessa questão do povo preto em diáspora, né? Ele tem possibilidades, sim, de internacionalização. Acho que a gente não tem a capacidade, perna e braço para chegar nessas pessoas, mas, de alguma forma, com toda a dificuldade, meio que o filme tá indo, né? Ele passou em alguns festivais na gringa, passou na Itália, ganhou o prêmio num festival na Itália. Então, é sempre meio pequeno mesmo, assim, no sentido meio minoritário essa distribuição internacional, mas ela rola, né? Então, tem algo ali, mesmo sendo muito específico, com a palavra, com um nome muito difícil de traduzir, ele dialoga muito com alguns locais ou com alguns, enfim, com pessoas pretas do mundo todo, eu acho, né? Acho que eu não sei se eu respondi essa pergunta, mas eu não respondi. Oi. Então, Vlad. Tem que tirar o som. A gente está já chegando próximo do fim. E aí, a gente tem 2 perguntas aqui que a galera deixou, mas antes só de repassar, eu queria muito
Primeiro pedir desculpas pelos problemas técnicos, né? Acho que a minha voz não está muito normalizada, houve uma queda, mas acho que deu para a gente produzir uma troca maneira e também deixar um agradecimento pelo convite, né? Principalmente para Morgana, né? Que foi quem pessoalmente trouxe essa possibilidade para a gente. E, enfim, para todo mundo que está aqui, especialmente ao Vlad, né? Nosso parceiro. Deixa eu ver, o que a gente tem aí de pergunta? Deixa eu ler aqui, tá maior. O Vladimir comentou como esse filme acaba sendo um recorte em processo e como novas gravações entraram até quando o filme já estava em montagem. E eu não sei, acho que é mais um comentário, né? Ela continua. Então as perguntas seriam: como é que você decide que já tem material para fechar esse filme? E tem projeto para tocar temas similares para o futuro? Eu ia falar isso, que para deixar o convite para seguir a Coro de Rato nas mídias sociais, porque tem muitas novidades lá, né? Projetos novos. E é legal essa pergunta, porque também foi uma coisa que eu pensei. Infelizmente, parece que é um filme que nunca se esgota, né? Porque o mundo real parece que está sempre trazendo novas personagens, novas imagens, né? Novas formas também de resistência que poderiam estar, né, sendo sempre incluídas, assim. Mas, de fato, como que você sente, né, que esse filme havia chegado ao fim dele e que ele deveria seguir um caminho aí da exibição, né? Tá bom. Então, já que está se encaminhando para o final, agradeço muito o convite da Marina e do pessoal da faculdade aí. Obrigado pela oportunidade mesmo de passar o filme e depois estar aqui conversando. Problemas técnicos a gente tira de letra, vamos que vamos. Agradeço ao Renato aí por estar assistindo online, acho que ele está no YouTube, não sei onde foi que chegou essa pergunta aqui, mas estava bonitinha no texto. A gente, no rolê, eu acho que em vários outros filmes, fica um pouco, cara, de que o processo pode ser infinito, sabe? Tem uma hora que você vai entendendo que não está 100% finalizado, mas está quase lá. E aí o meu processo, que eu fiz até agora, pode ser que eu mude, é muito chegar num lugar onde você tem as ideias que te motivaram ali numa timeline, ou seja, numa montagem, numa edição, e aí você começa a experimentar como isso chega em pessoas próximas, né? Eu mostro o filme, as pessoas dão um retorno, e aí eu me afasto um pouquinho do filme, e depois de 2 semanas eu volto e retrabalho a partir daí. Nesse processo, teve uma montadora que chama Natara Ney, que me ajudou no processo. Não tinha grana para contratá-la mesmo como montadora, porque eram muitas horas de material, muitas horas, muitos arquivos, centenas de vídeos de rolezinhos, então seria um trabalho assim, de meses, como foi. E eu aproveitei o processo de isolamento da pandemia para montar. Então, acordava de manhã, 8 horas da manhã, estava com a minha companheira, a gente começou a morar junto na pandemia, e comecei a montar, comecei a encontrar esse filme ali na ilha, né? Até que surge isso que eu falei, né? Do caso lá do João Alberto no Carrefour, assassinado no Carrefour. Eu achei que tinha tudo a ver, várias manifestações no Brasil marcadas, e aí eu vou filmar, achava que ali era tipo até um evento muito forte, muito doloroso, mas que poderia ser a partir daqui já deu, assim, sabe? Porque não, infelizmente é algo que a gente vai continuar vendo como a gente viu em vários momentos, né? Mas eu senti que ali era um ponto final para essa história, né? A partir dali dava, e muita coisa não entrou, muitas cenas que a gente fez até muito bonitas, ou elas ficavam repetitivas, ou tinham menos forças que outras cenas, e caíram, e esse processo de desapego, eu acho que eu não tenho tanto, eu me desfaço, mas o clichê geralmente é diretor que não desapega, que dificilmente corta. Talvez eu me engane, mas eu acho que eu me desapego, sim. E aí, em relação a novos projetos, inclusive a Freestyle está nesse novo projeto, nesse novo passo, que é tentar também criar histórias ficcionais.
Tem um projeto muito similar com esse, mas de um outro lugar. Mas só para explicar um pouco, a gente fez um primeiro curta-metragem que está agora no período de festivais. Ele estreou agora em Gramado, no Festival de Gramado, chama Iamiapá. É um filme pós-apocalíptico com uma atriz indígena que precisa voltar para a aldeia dela, né? Uma personagem que precisa atravessar um mundo pós-apocalíptico e reencontrar a aldeia dela no meio dos escombros do mundo. Então a gente fez essa história durante a pandemia, e quando eu estava liberado para filmar, eu falei com o pessoal, gente, vai demorar para sair grana para o cinema está desmontado com esse governo que a gente tem aí, o cinema não, a cultura foi atacada, né? O que vocês acham da gente se unir e fazer cinema, fazer esse curta como uma forma de voltar à vida, né? De sair da nossa reclusão. Então uma galera colou, a gente fez um filme muito doido. A Marina sabe como é que é o processo, o filme sem grana mais pretensioso do mundo, a gente vai em Lençóis Maranhenses, enfim. Mas quem quiser ver, tem o trailer, ele chama Iamiapá, se botar lá nas redes sociais da Coro de Rato, vocês vão ver. É o primeiro trabalho que a gente se aventura de ficção, e outros a gente sabe que vai vir, porque rolaram alguns editais aí, mas ainda não tem nada oficial, mas em breve teremos novos filmes, inclusive vamos conversar com a Freestyle em breve. Teremos novos filmes de ficção, que bom. E aí um deles que ainda não está desenvolvido é um filme que o que acontece é o seguinte, eu sou nascido e criado numa favela aqui no Rio, e alguns dos meus tios trabalhavam como seguranças de loja, né? Então, durante a minha adolescência, eu saía da escola, antes de voltar para o morro, eu ficava esperando eles ali na coxia dessas lojas, tipo Loja Americana, C&A. Então eu vi, digamos assim, a parte de dentro da sala de segurança, né? Onde tem as câmeras, onde tem as abordagens. Algum período da minha vida eu ficava ali com eles, né? E eu acho que isso meio que ficou um pouco em mim, e eu escrevi uma história nessa perspectiva, assim, de um segurança que aborda pessoas, né? Que é, digamos, um lado que já está presente aí nesse filme, mas, digamos, um lado, não vou chamar de outro lado, né? Mas um lado que não foi tanto aprofundado. Então, porque esse lado está no filme, né? Ele não tem a perspectiva em primeira pessoa, ele tem a perspectiva da denúncia da violência. Então, é uma ficção pensada nesse lugar, mas essa a gente não tem ainda a perspectiva de fazer o filme, não. Mas acho que dos filmes que tem, é o que mais dialoga diretamente. Mas tem isso, né? Você vai... O documentário, eu acho que ele tem possibilidades de... alimentar não é a palavra, mas de trazer algumas cenas muito... que inspiram muito. Por exemplo, nesse projeto tem uma cena que é um outro curta que eu fiz, que é um condomínio em Copacabana. Para lidar com a questão dos moradores em situação de rua, eles criaram um sistema onde eles botaram um cano de PVC na marquise desse condomínio, e aí toda vez que deitavam uma pessoa em situação de rua, eles ligavam a água em cima dessa pessoa, né? E aí esse é um curta que eu fiz, que está no Porta Curtas, que chama A Sombra da Marquise, né? E aí eu fui entrevistar a pessoa que criou isso, e ele achava que ele tinha orgulho do que ele tinha feito, e ele achava que tinha resolvido o problema do condomínio. Ele falou, a gente tinha problema das pessoas dormindo aqui na nossa marquise, mas eu resolvi o problema, né? E ele se orgulhava muito daquilo, e eu entrevistei ele. Depois entrevistei as pessoas que estavam ali na rua, e aí essa cena é uma das cenas que estão nesse projeto. Tipo, o segurança, ao chegar na loja, nesse lugar ainda, que eu não sei se é um supermercado ou uma loja, ele liga a água em cima das pessoas, né? Então, é algo que eu acho que traz esses elementos do documentário, mas de uma outra forma de pensar, e que talvez tenha outras responsabilidades, mas não são as mesmas, né? Não estou lidando com a vida direta das pessoas X ou Y. Enfim, não sei se eu respondi também, mas é isso. Vlad, brigadíssima. Eu acho que respondeu tudo e também deixou muitas coisas em aberto, que é muito bom também.
Eu acho que antes só da gente encerrar mesmo, né? Eu queria deixar o comentário que o Jefferson deixou no primeiro post que a gente publicou, quando Bora de Rolê, que é esse projeto viabilizado pelo edital da Rio Filme, com as sessões que estão acontecendo agora, né, nesse mês. Já aconteceram, né, em agosto, setembro, outubro, tá rolando aí um monte de sessão do rolezinho lá pelo Rio de Janeiro, e aí até ultrapassou as barreiras, chegou aqui em Salvador. Mas queria muito trazer esse comentário do Jefferson, que foi um comentário que meio que inaugurou ali os trabalhos, né, e foi muito importante, assim. Então o Jefferson colocou pra gente que, indireta e diretamente, os rolezinhos também foram gritos por espaço de lazer, igualdade social e luta contra o racismo e todo o preconceito. O filme Rolê, mesmo tendo sido muito bem representado e produzido, vai muito além. Fica aberto a vários olhares e a cada interpretação. São vários pontos abordados e a quantidade de detalhes e mensagens passadas torna a experiência de assistir surreal e única. Todos os dias temos um rolê nas nossas vidas, seja de luta, lazer ou cultura. O rolê não para. Valeu, gente. Acho que é isso, né? Obrigada, viu, Vlad?